Olá pessoal, estamos aqui em mais uma edição do nosso bate-papo, dessa vez recebendo o secretário de dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará, o engenheiro Francisco Teixeira, que antes de cumprir essa função pública tão importante no Estado situado no semiárido, foi ministro da Integração Nacional, é servidor de carreira da COGER, da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, fez também o seu mestrado na Universidade Federal do Ceará nessa área e é, podemos dizer, uma das principais autoridades do país no que diz respeito a esse tema. Teixeira, seja muito bem-vindo aqui à Casa Vermelha, é um prazer te receber e agradecendo a tua colaboração já com o nosso debate aqui nas redes. Nós fazemos essa discussão depois que vamos completando 6 anos, acredito eu, aproximadamente, de estiagem aqui no estado do Ceará. Recentemente, uma matéria publicada na imprensa dava conta do nível dos nossos principais reservatórios. O Castanhão com 4% apenas, eu acho que é um dos menores índices dos últimos anos, né? E o Oroz com 8%, sendo a média geral dos reservatórios em torno de 10%. Então eu começaria esse nosso bate-papo te perguntando qual a situação do estado do Ceará no que diz respeito à segurança hídrica, né? Haja visto os investimentos em andamento, o esforço de gestão que você tem coordenado e também esse nível de chuvas insuficientes e instável que não nos permite ainda, ao que parece, ficarmos descansados em relação a essa pauta. Aliás, eu acho que não ficaremos nunca. Vivendo no estado do semiárido, temos que ter uma política permanente de convivência. Então, qual a situação atual do ponto de vista hídrico do estado do Ceará? É um prazer estar aqui conversando contigo, Guilherme, e com os internautas, para explicar essa situação da água, não só no estado do Ceará, mas conversarmos um pouco sobre a sua situação no Brasil, no mundo, já que vivemos um momento que eu diria de criticidade no que se refere à disponibilidade hídrica, não só no Ceará, no Nordeste brasileiro, mas em certas regiões do Brasil que tem apresentado aí periodicamente situações críticas quanto à água e no mundo, né? Nós tivemos aí no ano de 2012 uma grande seca que abrangeu praticamente aí 40% do território americano, né? Continentes da América, como da América do Sul, a própria América do Sul, mas a África, que já tem todo um histórico de viver com secas, a Austrália, que passou aí 9 anos numa grande seca, e como nós vivemos aqui no semiárido nordestino, e o Ceará é tipicamente uma civilização do semiárido brasileiro, nós estamos aí vivendo ainda a maior escassez hídrica da nossa história, pelo menos a história documentada. Nós medimos a nossa chuva há mais de 100 anos e durante todo esse período nunca tivemos 5 anos seguidos, de 2012 até 2016, de uma média pluviométrica tão baixa. E considerando mesmo esse ano de 2017, onde as chuvas foram aproximadamente dentro da média, nós temos aí 6 anos de aporte muito baixo aos nossos reservatórios, ou seja, aquela água que aflui aos nossos reservatórios, aquele volume hídrico, ele é em média próximo a 4 milhões de metros cúbicos ao ano. Mesmo agora em 2017, que considerando o período de 12 até hoje, portanto de 6 anos, esse aporte, né, essa afluência foi de 1 bilhão e 500 milhões de metros cúbicos, portanto muito abaixo da média. Nós vivemos realmente numa região que tem uma grande variabilidade, uma grande regularização espacial e temporal das chuvas, mas nunca ela foi tão grande como tem sido agora, principalmente no que se refere a um período onde 5 anos se acumularam de chuvas abaixo da média. Só estamos conseguindo sobreviver em função realmente, primeiro, de que a política de recursos hídricos há 30 anos tem sido tratada no Estado, talvez dentre as políticas, aquela que foi mais tratada como política de Estado, independente dos diversos governos, dos diversos governadores que assumiram. E especialmente no governo atual, né, de 2015 para cá, o governador Camilo Santana tem dado realmente uma atenção especial a essa área e tem criado aquilo que é muito importante, o ambiente político, propiciado um ambiente político saudável para toda uma equipe técnica, da qual eu faço parte há 30 anos, desenvolver as ações não só de caráter mais emergencial para conviver com essa grande seca,
mas, sobretudo, pensar melhor ainda e de uma forma mais planejada no futuro. Por conta disso, estamos sim numa situação crítica, né, onde estamos aí com basicamente 10% das nossas reservas hídricas no estado todo, com açude orosa abaixo aí dos 10%, com 8%, Castanhão abaixo dos 5%, mas que estamos sobrevivendo com a água dos reservatórios da região metropolitana de Fortaleza, através de uma gestão o mais eficiente possível, né? Também buscando controlar perdas no uso da água, principalmente na Grande Fortaleza, e infelizmente tendo que restringir o uso, né? Cobrando aí tarifa de contingência para aqueles usuários perdulários que não economizam água, e também controlando e até restringindo a água da agricultura irrigada, principalmente dos maiores irrigantes, porque infelizmente, embora isso afete a economia do Estado, mas o uso humano é prioritário. Então, fazendo valer a lei, estamos aí trabalhando com enfoque de priorizar o abastecimento humano, e em função de todas essas medidas, nós temos conseguido sobreviver até hoje com dificuldades, mas com o menor sofrimento possível para a nossa população. Teixeira, você trouxe um elemento aí na sua introdução ao nosso debate que me chamou a atenção, participando de debates também. Eu participo semanalmente de um debate chamado Conjunturas, uma das rádios aqui, um dos sistemas de comunicação, e um dos temas foi esse. E eu fazia uma leitura, obviamente, do meu papel como cidadão observador, não como especialista, e dizia isso. Nos últimos 30 anos, nós tivemos um conjunto de investimentos que, obviamente, resultaram em obras que poderiam ter sido executadas num prazo mais curto, houvesse um grau maior de eficiência do Estado, ou então menos dificuldades de superação de entraves burocráticos que os gestores compreendem muito bem, mas que foi um conjunto de obras que atravessaram vários governos. Eu lembro do Canal do Trabalhador, a integração de bacias. Você é um dos principais responsáveis por essa grande obra executada pelo governo federal, que é a transposição do São Francisco. Enfim, um conjunto de investimentos em infraestrutura, né, que permitem hoje que o estado do Ceará seja dotado de condições um pouco melhores, ou bem melhores, né, de enfrentar. Imagina se a gente enfrenta tudo isso sem esses investimentos e sem a perspectiva deles. Então eu lembro que quando você assumiu, você falava de infraestrutura, de tecnologia, ciência e tecnologia, e de gestão, né? E você é um dos principais responsáveis pelo início, pelo avanço das obras da transposição. Então eu queria te provocar a compartilhar conosco tua avaliação sobre alguns aspectos que o leigo, o cidadão comum, não compreende. Primeiro, transposição do São Francisco. Qual é a margem de contribuição da transposição para a segurança hídrica do Estado? Porque também tem muita gente que olha a obra, que é uma obra imensa, espetacular, e acha que ela vai resolver os problemas, né? Novos investimentos, como por exemplo no campo da dessalinização. Se fala muito há muito tempo sobre isso, e mais recentemente parece que o custo da dessalinização dos projetos se torna mais competitivo e se transforma numa perspectiva real, uma composição de vários fatores para lidar com essa questão hídrica. A dessalinização também seria um elemento. Então, você pode falar um pouco sobre isso, sobre essas perspectivas, né, com a chegada das águas do São Francisco em janeiro, como se espera, em que medida isso impacta essa segurança hídrica do Estado? Olha, tudo pode acontecer, né, melhor do que aconteceu, né? Na nossa política de recursos hídricos, que tem aí, está exatamente completando 30 anos esse ano, né? A Secretaria de Recursos Hídricos foi criada em 1987, portanto completou 30 anos em março desse ano. Superintendência de Obras Hidráulicas foi criada também em dezembro de 87 e completará 30 anos em dezembro deste ano. A FUNSEMI, que foi o primeiro órgão a lidar com o tema água no Ceará, principalmente no que se refere às chuvas, está completando hoje, no dia de hoje, 45 anos, né? Então, parabéns para a FUNSEMI. Numa sociedade, no país em que não se respeita muito, né, a perenidade das instituições, né, você ter uma instituição que tem 45 anos de idade já é bastante coisa. É verdade. E a COGE completará 25 anos no próximo ano. Tivemos vários estados que criaram secretaria, já acabaram, né? O Ceará não, criou esse arcabouço institucional, consolidou esse arcabouço. Portanto, primeiro nessa questão de
água, e não é diferente de outras políticas, nós temos que ter, né, um aparato legal, institucional e muito planejamento, né? Então, no Ceará, nós sempre buscamos ter algum nível de planejamento. Não foi o perfeito, né? Tivemos percalços, né, como toda política se tem, ainda mais no Brasil, mas exatamente como você falou, todo esse arcabouço, né, todo esse aparato de infraestrutura criado, ele teve uma continuidade, né, diferentemente de outros governos, outros lugares onde você começa uma obra e não termina e vai atrás de outra. No Ceará não. Se pensou o Canal do Trabalhador, esse foi feito em tempo recorde, né, em 4 meses, mas nós tivemos a obra como o Eixão das Águas, que ele começou, foi pensado ainda no final dos anos 90, começou em 2001, ficou pronto em 2011. Foram 10 anos, atravessou aí pelo menos 3 governos, e essa obra teve continuidade. O Castanhal começou em 94 aí, e ficou pronto em 2003, aí no primeiro ano do governo Lula. Teve toda uma sequência, né, de governos que permitiu que essa grande infraestrutura fosse criada. Nós tivemos, sobre a transposição de São Francisco, eu diria que uma sorte, como sociedade nordestina, principalmente os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte são os beneficiados, de se ter uma ambiência política propícia, porque para as grandes infraestruturas e também para a política avançar, seja que política for, e avançar também na gestão, como nós avançamos, nós temos que ter um ambiente político. Eu gosto de dizer que hoje, quando você vai fazer um grande empreendimento, se fala muito do Tocantins, já trazer água do Tocantins para São Francisco. Eu disse, olha, nós temos que desenvolver 4 viabilidades: a viabilidade técnica, a econômica, a ambiental e a política, que é a mais complexa de todas, porque você tem que ter um ambiente político propício, tem que ter um arranjo, tem que ter uma liderança política, né, que tenha sensibilidade para aquele empreendimento realmente sair do papel. E você veja que a transposição de São Francisco, pensada ainda desde a época do Império, embora eu enxergo que em vários governos, durante muitos anos, não se tinha ainda, eu diria assim, não era o momento técnico de se decidir pelo São Francisco, porque primeiro você faz em água todas as infraestruturas perto de onde você mora, os açudes, as adutoras, as transposições internas, e depois você se imagina que tem que buscar água mais longe, e esse longe tem um limite. No caso do Ceará, talvez isso tenha acontecido na sequência correta. Ou seja, quando o projeto São Francisco foi iniciado e está próximo de chegar com a água no Ceará, nós já estávamos com o Castanhão pronto, com o Eixão das Águas pronto. E se a água chegar no Ceará hoje, ela chega em Fortaleza. Mas tivemos a sorte de que no momento propício tínhamos um presidente nordestino, como foi o caso do presidente Lula, que foi um retirante da seca, portanto tinha toda a sensibilidade para implementar uma obra desse porte, sabia da necessidade dessa obra, compreendeu bem essa necessidade, escutando, né, toda a equipe técnica envolvida no processo. Tivemos no Ministério da Integração também um cearense, que era o Ciro Gomes, portanto conhecia a realidade da seca. Essa ambiência política propiciou, então, eu diria assim, o início do projeto de integração de São Francisco. Muita gente critica dizendo, começou a obra no projeto básico, por ter começado no projeto básico o preço aumentou, né? Foi pensado em 4, 5 bilhões, hoje vai sair por quase 9 bilhões. Olha, mas se naquele momento você não pega o projeto básico, né? Não toma todas as medidas ambientais, medidas de outorga de Agência Nacional de Águas, e toma a decisão política de se efetuar aquela obra, você poderia perder o momento político. Ou nós podemos acreditar que na conjuntura política atual essa obra sairia do papel, com a crise política, né? Às vezes o governo, que talvez não tenha a mesma sensibilidade. Agora está faltando pouquinho, a gente ainda fica inseguro. Pois ainda fica inseguro, porque será que o governo hoje, comparado com aquele governo do presidente Lula, teria sensibilidade de tirar essa obra do papel hoje? Né? Ou seja... E qual é o impacto, Teixeira, dessa obra para a necessidade de abastecimento do Estado? Como você bem colocou, nós não podemos ter, e na política às vezes aparece muito isso, a criação daquela panaceia de que uma solução só resolve todos os problemas. Não é. O projeto de integração de São Francisco eu reputo como o projeto mais importante para aumentar a segurança hídrica dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Mas a solução da questão hídrica não se dá só pelo projeto São Francisco, se dá por todo um elenco de medidas que, graças a Deus, nesse período aí que nós vivemos aí, pelo menos nos últimos 12, 14 anos, avançar nessas medidas em vários níveis, porque você precisa se preocupar com o projeto São Francisco, que garante o abastecimento de 390 cidades, ou seja, a população urbana no interior desses 4 estados, e especialmente a região metropolitana de Fortaleza, mas muitas cidades importantes que são polos no interior do Nordeste, como Campina Grande, na Paraíba, Mossoró, no Rio Grande do Norte, o polo Crato, Juazeiro, Barbalha, no Ceará, né? Cidades do Baixo Jaguaribe, no Ceará. Então, é um projeto, sobretudo, para aumentar a garantia para o abastecimento das populações urbanas. Claro que no caminho das águas, aquelas populações situadas num raio de 5 km dos eixos, tanto dos canais como dos rios perenizados, serão prioritariamente abastecidas, mesmo as populações rurais difusas. Agora, assim como eu tenho um projeto de integração de São Francisco para garantir água para os grandes usos, o abastecimento das grandes cidades, né, e é puramente um projeto de abastecimento humano, especialmente, nós temos que continuar a ter barragens adutoras para garantir o abastecimento dessas cidades, principalmente para poder você ter a reserva local com a reserva que vem de fora, que é o caso do projeto São Francisco, e atender os diversos usos, né, essas reservas estarem integradas. Mas eu tenho que ter também, por exemplo, o abastecimento da população rural, seja a população rural que está numa comunidade de 50 famílias a 200 famílias, que é atendida pelo sistema SISA, Sistema Integrado de Saneamento Rural, que um conjunto de poços, uma barragem de poste menor, né, ou a derivação de uma adutora já existente pode atender, e não precisará do projeto São Francisco, em outra região do estado, como, que é uma característica típica do Ceará, eu tenho que ter também as intervenções para garantir o atendimento da população rural difusa. Nós somos um estado colonizado pelo vaqueiro, que muitas localidades vieram da fazenda de gado. Então hoje você tem mais de 1000 carro-pipa rodando a zona rural do estado, e por conta disso eu preciso do programa de cisternas, e esse foi outro mérito do governo, do presidente Lula, da presidenta Dilma, alcançar a meta de construir mais de 1 milhão de cisternas, só no Ceará mais de 200 mil, e essas cisternas são tão importantes para a população rural como o projeto de integração de São Francisco é importante para o atendimento das populações mais urbanas. Portanto, é uma cesta de medidas que traz a solução definitiva para resolver o problema de água no Nordeste. E os projetos de dessalinização são uma perspectiva real hoje e eles se destinariam mais a atendimento urbano também? Como é que está se desenhando isso para o futuro? Olha, nós temos aí já uma experiência em projeto de dessalinização da água salobra, aquela água do nosso poço de cristalino. Para quem não sabe, nós temos uma geologia que quando a gente constrói um poço em 80% do nosso território, 60% dos poços a água é salobra. Só no governo atual nós já implantamos mais de 300 dessalinizadores para dessalinizar essa água, e a população vai lá com um garrafão de 20 litros e bebe a água. Agora, a dessalinização em larga escala, que é aquela planta de dessalinização maior para dessalinizar a água do mar, é também uma das soluções para aumentar a garantia do abastecimento de água, por exemplo, numa cidade como Fortaleza e em outras cidades do litoral cearense. O governo estadual aí já lançou um processo, né, de parceria com alguma empresa privada que venha a ganhar a licitação e oferecer o menor preço da água dessalinizada. Mas se você pensar assim, eu posso resolver o problema de uma cidade do tamanho de Fortaleza só com a planta de dessalinização? Não, porque eu ia ter que ter a maior planta de dessalinização do mundo, que hoje não existe, para mais de 10 metros cúbicos por segundo. A maior que tem é Israel, que é para 6,4 metros cúbicos por segundo. No caso das plantas de dessalinização que a gente olha pelo mundo, ela entra também como uma solução complementar para aumentar a garantia do abastecimento. Como é que isso funciona? Numa grande seca como essa que nós vivemos, de 5 anos, se a água convencional do Castanhão, por conta do Castanhão estar no nível muito baixo, tem que diminuir para o atendimento de Fortaleza, a planta de dessalinização que fica de stand-by entra complementando aquela demanda. Perfeito. Né? Então, eu diria que a planta de dessalinização, ela está para o setor de água, como, por exemplo, uma termoelétrica,
né, ou uma planta de energia eólica ou solar está para o setor de energia. As vans estão como sistema complementar de transporte. Exatamente. Para os ônibus no sistema tradicional. Exatamente. Você sabe que vários sistemas e várias políticas, a solução não se dá só de uma forma. Então, não podemos ter preconceito na questão de fonte hídrica. E uma das, eu diria assim, tendências no mundo hoje é diversificar as fontes hídricas. Então, se eu puder ter água de diversas fontes, vamos tê-la. Água da chuva, água de reuso, água desalinizada e a água dos sistemas convencionais, que são os açudes e os nossos poços. Teixeira, a gente está chegando aí no final do nosso tempo. Eu queria te perguntar ainda sobre o uso racional da água, mas porque é uma questão que me toca muito pessoalmente, certo, por conta de ser um educador. Mas antes disso, para o pessoal de Fortaleza, essa combinação, a perspectiva em janeiro, né, possível chegada das águas do São Francisco para o Ceará, a medida de contingenciamento, as tarifas, a política de tarifas está sendo aplicada agora para forçar um pouco um consumo mais racional. Tudo isso deixa uma perspectiva de tranquilidade para o abastecimento de Fortaleza, por exemplo, até a próxima quadra chuvosa. O diagnóstico hoje permite descartar um racionamento até a próxima quadra chuvosa, ou isso é algo que vai ter que ser medido aí para e passo até chegar esse período? Olha, Guilherme, nós nos reunimos semanalmente, toda sexta-feira, inclusive ali do lado da sala do governador, no Palácio do Governo, foi uma exigência do nosso governador, passando a problemática hídrica de todas as sedes municipais do interior do estado, sobretudo da região metropolitana de Fortaleza. O que eu posso te dizer é que os esforços estão sendo feitos para a gente poder garantir mais um ano para o abastecimento da água da população de Fortaleza, sem ter maiores transtornos, ou seja, somos muito cobrados pelo chamado racionamento clássico. Já que nós estamos num nível tão crítico, por que a gente não corta a água nas casas das pessoas? Analisamos muito esse processo e nós entendemos que o corte de água simplesmente nas casas das pessoas, ou seja, fazer o rodízio, um dia com água, outro dia sem água, ia prejudicar sobretudo as populações mais pobres, porque cortando a água de um determinado dia num bairro da periferia, essa água não ia voltar no outro dia. Podia passar uma semana para não voltar. É bem mais limitada. E não tem capacidade de armazenamento. E nós conseguimos aí, com a aplicação de muitos instrumentos, né, inclusive da tarifa de contingência, para as pessoas viverem com 80% da água que viviam em 2014, economizar realmente 20% do que tradicionalmente se usa em Fortaleza, ou seja, vivemos com 20% hoje menos água em Fortaleza do que vivíamos em 2014. Isso não é pouco, você conseguir economizar 20% sem faltar água nas casas das pessoas, não é pouco. Sem mostrar. Foi muito fácil para São Paulo simplesmente fazer racionamento. Cortou a água nas casas das pessoas, tinha casa que passava dias sem vir água. Então foram para a forma tradicional. Brasília está fazendo a mesma coisa. Os bairros de Brasília tem uma semana sem água, né? Tem um rodízio entre os bairros. A gente apelou aqui para uma campanha, um trabalho, claro que sempre pode ser feito melhor, eu até acho, sou do governo, mas também tenho minha crítica de que a gente pode ter um trabalho, principalmente você que trabalha nessa área da educação, que eu acho que a questão da água tem que estar dentro da escola, desde criança, para entrar na cabeça das pessoas, que essas crianças vivem no estado semiárido e que sempre vai ter, como você disse, problema de água. Então é fundamental que esse trabalho fique e que com o final dessa seca nós não venhamos a ter no futuro passar, eu diria, o aperreio que nós estamos passando hoje. Nós temos uma garantia de água até agosto do próximo ano, mesmo que o São Francisco não venha e que as chuvas sejam irregulares no próximo ano, mas assim, hoje se eu não tenho uma certeza absoluta, eu tenho uma convicção bem maior de que essa água do São Francisco realmente poderá chegar, se não em janeiro, fevereiro ou março, mas por todo o semestre do próximo ano, e naquele momento que a gente vai mais precisar, ela estará aqui. E que as chuvas, vamos esperar, pelas previsões da FUNSEMI, que acontece sobretudo no mês de janeiro, mas já no mês de novembro, agosto, a gente tem os primeiros sinais. Mas estamos trabalhando para que continuamos dessa forma, certo? Com a contribuição da sociedade, de toda a população, que se a gente conseguir economizar o que a gente vem economizando e economizar mais ainda, a gente consegue passar mais um ano, né, sem ter maiores transtornos aqui na região metropolitana de Fortaleza. Teixeira, eu vou finalizar com a minha pergunta
de sempre. Quando você foi na Câmara eu perguntei isso, você já mencionou, você sabe que eu sou um educador. Eu tenho 46 anos, eu nasci em Fortaleza, eu acho que eu sou a geração típica do fortalezense, filho dos pais que vieram do interior para estudar em Fortaleza. Minha vida já foi toda em Fortaleza, meus filhos já nasceram aqui em Fortaleza. Fortaleza, capital de um estado no semiárido, que vai conviver com falta de chuva sempre, né? E eu não tenho registro histórico, né, dessa realidade ser um elemento constituinte da formação da nossa cultura cidadã. E isso me parece assim um absurdo. Como é que eu vivo 46 anos da minha vida numa cidade que é capital do estado do semiárido e parece, você passa nas ruas, a pessoa está lavando um carro com a mangueira ou está aguando as plantas sem cuidar disso, parece que você está morando num local que tem água sobrando, né? Então, você falava, e eu quero dar o meu testemunho, fui seu colega com muita honra no secretariado do governador Camilo, eu na Secretaria da Cultura, você já na Secretaria de Recursos Hídricos, e me parece que nós temos hoje uma combinação que nos permite enfrentar essa estiagem com ainda algum grau de manobra, de forma a evitar um transtorno maior para a população. Mas isso não deve ser, né, obviamente, motivo de acomodação. Tivemos, que não há efetivamente, temos em andamento e tivemos uma quadra de investimentos de grande porte em infraestrutura, especialmente na sua gestão. Temos um conjunto muito impactante de microinvestimentos e da gestão e de medidas de gestão que tem garantido esse manejo, mas eu me pergunto e te pergunto, me parece faltar uma tradição na política do Estado com relação a esse aspecto, que é o uso, o consumo consciente, racional de um recurso escasso, que se nós não tratarmos disso num período de estiagem, como estamos tratando, parece até que esse tema não faz parte da vida do cidadão do semiárido. Como é que você vê isso? Será que a gente podia introduzir com a mesma força do investimento na infraestrutura, né, dessa sofisticação de gestão que você tem conduzido, o investimento que vai para além da secretaria que você comanda, inclusive, na formação da consciência cidadã sobre o uso da água? Olha, isso eu acho que é um dos maiores desafios que nós temos e é um desafio histórico. Eu gosto de falar que a gente vive numa região de uma natureza enganosa, porque nós vivemos períodos de abundância de água e períodos onde a água é muito escassa. Eu até brinco que tem menino que às vezes aos 10 anos de idade viveu uma década inteira de escassez hídrica, nunca viu uma chuva intensa e se assusta quando vê uma chuva forte no interior do estado com trovão e relâmpago, porque ele nunca viu aquilo. Isso aconteceu com meu filho, né, quando a gente estava lá no interior, Palmácia. E ao mesmo tempo, se você pegar que nós estamos no 7º ano já de escassez hídrica, você pensa que mora num país, no estado, numa região onde o clima não chove, onde não tem chuva. Como também quem viveu a primeira década do milênio e pegou 3 anos de chuvas excepcionais, 2004, 2008 e 2009, pensa que a água é abundante. Eu acho que isso influencia muito na nossa cultura. Nós temos momentos de abundância, que às vezes dura 10 anos, e momentos de seca, que pode durar também 10 anos ou mais. E há o esquecimento. Quando chega a abundância, se esquece de que aquela água pode faltar, porque pode vir uma seca de até 5 anos, como essa que nós estamos vivendo. Eu acho que esse problema só se resolve se realmente, através do nosso sistema educacional, isso for introduzido de forma enfática na educação, né, desde do ensino fundamental até as universidades, porque eu digo sempre, né, a geração até que vem depois de você, eu, embora tenha nascido em Fortaleza, mas morei até os 11 anos no interior, então morei na margem de um açude, vivi secas, né, no interior do estado, que é diferente de se viver em Fortaleza. Mas hoje a coisa é mais séria ainda do que para a sua geração, porque a meninada de hoje, que é a chamada geração que frequenta o shopping center, pensa que a água vem da torneira. E se as escolas públicas, os colégios da rede privada, não ensinarem de forma mais enfática que elas vivem numa região de semiárido, e que por conta disso a água tem que ser tratada com parcimônia, com cuidado, né, nós vamos ter esse problema da falta de educação no uso da água, que é o que acontece ainda hoje na nossa sociedade, e eu só acredito que nós vamos enfrentar se o trato na água for dado de forma focada nas escolas e não de forma transversal,
como muitos educadores colocam, aquilo já é tratado de uma forma transversal. Não, eu acho que tem que ter uma disciplina mesmo de convivência com o semiárido. Bom, Teixeira, muito grato aí por essa aula, por essa visita aqui à Casa Vermelha, pelas informações que você compartilha com os que nos acompanham aqui no bate-papo. Eu lembro quando eu estive na Secretaria da Cultura, minha proposta para o Movimento Junino, no edital que nós apoiamos, centenas de quadrilhas no Ceará, era que eles tomassem isso como um tema, para dialogar com a sociedade, né? E eu acho que isso num Estado, ou na máquina pública de um Estado com essas características, que no semiárido, deveria refletir essa formação de consciência que você defende que seja instituída já na educação infantil, no ensino fundamental, ou seja, deve ser uma pauta que transita pelas diversas esferas da administração, uma vez que é um elemento constituinte, né, daquela civilização como você caracterizava. O do Ceará não é o Ceará só as pessoas ou só a região geográfica, é esse convívio, é essa interação. E um grau maior de consciência em relação a isso faz do Ceará, faz do Nordeste, faz da nossa terra uma terra melhor e mais segura para se viver. Aqui não deu tempo de falar de muita coisa importante. A crise hídrica em relação à humanidade, o que a água vai ser amanhã, a água como este conflito, o custo cada vez mais elevado, mas acho que tivemos aqui uma boa contribuição para aqueles que se interessam em aprofundar um pouquinho, ou se forem ficar instigados para aprofundar um pouco mais o debate sobre a segurança hídrica e a política atualmente desenvolvida aqui no estado do Ceará. Muito obrigado a você pela visita, até o próximo bate-papo. Um abraço.